Olá, professora. Meu nome é Eduardo Bonacini e eu estarei fazendo a introdução do nosso projeto de banco de dados. Aí vou apresentar a segunda parte. O nome do nosso projeto é LibraSys e abaixo já temos o domínio de aplicação, que consta com a identificação do projeto, com a logotipo. O tema do projeto, que ele se baseia em gerenciamento de biblioteca usado para armazenar cadastros de livros e usuários, assim como seus respectivos empréstimos. Logo abaixo nós temos usuários e sistemas, que são apenas dois, o locador de livros, que é o usuário, e o administrador do sistema. A funcionalidade primária do nosso projeto é registrar empréstimos de livros, e a segunda funcionalidade é realizar cadastros de usuários. Depois, nós temos o modelo conceitual, na 3FN, constando com entidades e relacionamentos, e logo abaixo nós temos o modelo lógico, feito com BR modelo na 3FN. Depois, o modelo lógico feito na 3FN com engenharia reversa no Workbench. E logo depois nós temos o modelo físico na 3FN, que é usado para a criação de tabelas e as restrições. Olá, professora. Eu sou o Emerson e eu vou estar apresentando a parte dos inserts. Logo aqui, no nosso primeiro insert da tabela livro, a gente tem o título, o autor, o ano de publicação, a editora, o gênero e o ISBN, que é o ID do livro. Aí logo abaixo a gente tem, na print de baixo, a gente tem a saída desse insert. Logo abaixo a gente também tem o insert da tabela empréstimo, onde contém o ID, data de empréstimo, data de devolução prevista, data de devolução real, status do livro, o livro e o usuário. Embaixo a gente tem a saída desse insert. Aqui a gente também tem o insert da tabela usuário com o ID, nome, perdão, o sobrenome, o endereço, o e-mail e o telefone. Abaixo a gente tem a saída dessa tabela também, com todas as colunas. A gente também tem o insert da tabela autor com ID, nome e nacionalidade, com as saídas embaixo. O insert da tabela editora com o ID, o nome, endereço, telefone e a saída embaixo. A gente tem o insert da tabela gênero com ID e nome. Logo abaixo a gente tem um insert da tabela tem livro, autor, editora e gênero, onde contém autor, editora, gênero e o livro. A saída dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as consultas. A gente tem a nossa primeira consulta, que é a contagem de livros por status de empréstimo, onde essa consulta ajuda a monitorar a disponibilidade de livros na biblioteca. A gente tem o código SQL ali, select, tal, básico. Embaixo a gente tem o resultado. E logo abaixo a gente também tem a consulta 2, onde contém, ela serve para que os autores populares com base nos empréstimos, ela serve para que essa consulta ela vai permitir identificar quais são os autores e quais deles têm mais livros, auxiliando nas decisões de compra de novos livros. Código e o resultado. Na consulta 3, a gente tem a quantidade de livros emprestados com base no gênero. Isso vai poder ajudar o dono da biblioteca a entender quais são os livros mais emprestados com base no gênero. Código e o resultado. Olá, professora. Sou o Flávio. Eu vou falar um pouco aqui das consultas com PK e FK, Primary Key, Foreign Key. Primeiro, a gente tem aqui a consulta que vai trazer os resultados dos empréstimos conforme o ID do usuário. Ela ajuda no controle para saber quais livros esses usuários têm em sua posse e para ajudar no fluxo dos livros que estão sendo emprestados ou não. A segunda consulta aqui, nós temos o controle da data de todos os empréstimos, que ali mostra a data real, a data de devolução prevista e a data do empréstimo. Na consulta 3 nós temos o status de todos os empréstimos, que ela vai selecionar o ID do empréstimo e o status do livro e vai puxar para ter um controle para saber quais são são os livros que estão, se tem mais livros pendentes ou não. Aqui nós temos o Storage Procedure. Na nossa Storage Procedure a gente fez ele lista o empréstimo por usuário conforme o ID do usuário, usando como variável o ID do usuário. Quando chamar listar empréstimos do usuário colocando o ID do usuário
dentro do argumento, ele vai trazer todos os empréstimos que esse usuário tem. A trigger, nós fizemos uma automação aqui na trigger, que ao inserir uma data que está nula na data de devolução real, pois ela vai ser nula ao iniciar esse empréstimo, automaticamente o status do livro vai se tornar entregue, porque essa data já foi encaixada no banco de dados juntamente com a data que era prevista. Então ele faz essa mudança automática para facilitar e não necessitar desse trabalho do administrador do sistema. Muito obrigado, professora, e esse foi a nossa apresentação sobre o LibreAssist. Olá, meu nome é Murilo, eu sou um dos responsáveis pelo trabalho de banco de dados e também responsável pela parte da explicação da implementação do insert e do select do nosso código. Primeiramente, eu vou explicar o que é o insert e o select. A instrução insert em banco de dados é utilizada para adicionar novos registros a uma tabela, enquanto a instrução select é fundamental para consultar dados de um banco de dados. Como por exemplo aqui, nós temos a instrução select funcionando. Nós conseguimos ver os livros disponíveis, nós conseguimos ver os usuários registrados e também conseguimos ver os empréstimos dos livros. Já a instrução insert seria como editar adicionar novos livros ou usuários ou empréstimos no nosso banco de dados. Aqui, como você pode ver, nós podemos adicionar um novo livro e quando adicionado, ele irá aparecer nos livros registrados no nosso select. Bom, agora eu vou explicar um pouco da parte do código funcionando. Aqui nós temos o select do registro dos nossos livros, onde temos o select do ISBN, onde aparece lá, o título, onde aparece lá também, deixa eu mudar aqui, o título, onde aparece, o autor, também aparece, ano da publicação, a editora e o gênero. Já no adicionar é um pouco diferente, nós damos um insert para conseguirmos adicionar nessa tabela os dados. Isso também para as outras coisas no banco de dados, como não só como os livros disponíveis, mas também como usuário e como empréstimo no banco de dados. E basicamente essa é a parte do código funcionando com o nosso banco de dados em PHP. Olá professora, tudo bem? Meu nome é Eric Menezes e vou apresentar a parte da aplicação web com PHP e banco de dados. Para começar, vou falar sobre o modelo lógico do nosso projeto, que a gente usou as tabelas de usuário, empréstimo e livre. Essas são suas relações. Mostrando agora as tabelas preenchidas no banco de dados. Essa aqui é do usuário, essa aqui é do livro e essa aqui é do empréstimo. E agora falando sobre o site, eu vou apresentar o delete e o update. O delete está presente em todas as tabelas. Se eu clicar aqui, ele vai me levar para uma aba onde eu posso ver também todos os livros. Isso foi feito com select. E aqui eu posso excluir os livros com um botão. Se eu tentar excluir um livro que possui algum empréstimo associado, ele não vai deixar. Isso é o mesmo com o usuário. Mas se eu tentar excluir um livro que não tenha nada associado a ele, daí ele vai me deixar. Por exemplo, se eu tentar excluir o Senhor das Pulseiras, ele vai excluir. E no empréstimo também ele está presente, só que não tem nenhum tipo de validação. Eu criei um empréstimo aqui de teste previamente e ele vai excluir o empréstimo. E agora falando do update, ele está no empréstimo também. Se eu clicar nesse botão de confirmar devolução, ele vai adicionar a data real aqui da devolução, vai mudar o status de pendente para entregue e esse é o nosso update. Aqui eu vou mostrar ele funcionando. Vai me dar uma atualização de devolução real bem sucedida. E aqui está atualizado. Agora para mostrar esses códigos no banco de dados, os arquivos de excluir são basicamente a mesma coisa. Ele tem o select para mostrar todos os livros lá. E se você clicar no botão de excluir, ele vai te levar para esse executável. Que também tem um select, ele vai ver se
tem alguma coisa associada, e se não tiver nada associado, ele vai deletar. O usuário é a mesma coisa. E o update ele está aqui no atualizar de evolução real PHP. E ele vai basicamente só fazer ele só vai colocar a data real ali. É só isso que ele vai fazer. Ele vai dar um update na data de evolução real. Daí o status de pendente para entrega já muda por causa do trigger. E esse é o nosso projeto. Espero que você tenha gostado.